Amém, graças a Deus. Saudamos todos os irmãos presentes, as famílias aqui, que aceitaram o convite dos noivos para testemunhar dessa solenidade que estaremos aqui realizando, onde aqui estaremos apresentando esses dois jovens, o irmão Abraão, a irmã Rafaela, que se conheceram, oraram a Deus e apresentaram a Ele, com certeza, este propósito de hoje estarem aqui unidos pelos santos laços do matrimônio. Eu tenho certeza que eles estão felizes pela presença de vocês, que aceitaram estar aqui para testemunhar deste momento que é tão precioso para eles. Então, antes de realizarmos a cerimônia, vamos nos voltar a Deus e vamos nos dirigir a Ele agora nesse instante, uma palavra de oração. Amém? Amém. Querido Deus, amado Pai Celestial, te exaltamos por este momento em que aqui estamos para apresentar, Senhor, os teus filhos, a irmã Rafaela e o irmão Abraão, que estarão aqui solenizando este momento tão precioso em suas vidas, onde eles decidiram viver juntos, um ao lado do outro, pelos santos laços do matrimônio, conforme está prescrito em sua palavra, seguindo as suas leis, Senhor, as leis divinas, segundo os parâmetros da tua palavra, Pai. Pedimos para que tu esteja conosco nesse instante, da mesma forma como o teu Cristo esteve lá presente nas bodas de Caná, para que aqui, através da tua gloriosa presença em nosso meio, tudo que nós aqui estabelecermos, tudo que for dito, tudo que for falado, possa aqui não apenas ser testemunhado por ti, mas sancionado por ti. Que a tua glória, que a tua presença se faça agora presente conosco, Senhor, neste momento em que estaremos agora realizando essa cerimônia. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, onde a partir do versículo 18 nós lemos assim: Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou então uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Digam todos graças a Deus. Podemos assentar, por favor. Sempre quando nós pensamos sobre o matrimônio, sobre o casamento, nós temos que sempre considerar, levar em conta de que Deus é o seu autor. Deus foi quem criou o casamento. A prova que eu dou para você é a escritura que acabamos de ler, porque este casal aqui do Éden, Adão e Eva, foram os primeiros seres que Deus criou. O primeiro homem e a primeira mulher. E Deus uniu este casal, este homem, Adão e Eva. Ele estabeleceu aqui, conforme você vê na palavra, o casamento. Foi Deus o autor. Então, se Deus é o autor do casamento, se esse foi um plano de Deus e Ele expôs, estabeleceu desde o princípio da criação, então
ele sabe o que se requer para que um casamento seja bem sucedido. Porque se da mesma forma ele é o autor do casamento, Deus também é o autor das leis, dos parâmetros, das diretrizes que ajudariam a criar uma harmonia no casamento, no lar, para que o casal, o homem e a mulher, o esposo e a esposa, pudessem viver e ter um casamento saudável e feliz e duradouro. E sempre quando um casal se conhece e deseja então viver e compartilhar as suas vidas juntos, é porque, na verdade, eles estão correspondendo a esse desejo que é de Deus. Porque se você prestou atenção aqui na leitura que nós fizemos, não foi o homem que desejou buscar uma esposa. Não foi o homem que se sentiu sozinho e que achava que precisava de alguém ao seu lado. Foi Deus. Deus disse, não é bom que o homem fique só. É da vontade de Deus. E Ele colocou esse desejo. Cada vez que um casal, que um jovem, uma jovem, como que temos aqui, o irmão Brão e a irmã Rafaela, quando eles desejam se unir, não é apenas um desejo deles. Deus colocou esse desejo em seus corações, porque também, antes de ser o desejo deles, é o desejo de Deus também. Então, Ele apenas coloca e expõe, porque aquilo que os jovens estão fazendo, na verdade, é um fundo que clama por isto, porque é Deus mesmo que colocou isso. Então, Deus, Ele ordenou, Ele designou o casamento como um estado onde duas pessoas, dois indivíduos, deveriam então viver juntos para ajudar um ao outro e compartilhar suas vidas juntos numa união que seja legalmente sancionada por Deus dentro daqueles parâmetros, dentro daquelas diretrizes que Ele, Deus, vou repetir mais uma vez, como o autor do casamento estabeleceu. Ele é o autor e Deus também estabeleceu como deve ser a reunião entre um homem e uma mulher e como que eles devem manter essa união. Agora, nós vemos que, uma vez então entendido isto, que Deus é o autor do casamento, então uma união matrimonial, ela deve então ser seguida por esses parâmetros e diretrizes que Deus criou para o casamento e que você vê essas diretrizes, esses mandamentos, esses parâmetros expostos na sua palavra. Deus estabeleceu na sua palavra quais seriam esses parâmetros que todo homem e mulher, quando se unem no santo matrimônio, deve cumprir. E eles devem seguir esses padrões, esses parâmetros de Deus e de nenhum outro, não de um homem, mas apenas de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo disse que o casamento é um compromisso vitalício. Ambos devem viver juntos, um para o outro, enquanto ambos viverem. Se acontecer de um dos cônjuges partir, falecer, cabe ao outro decidir se deseja contrair matrimônio com algum outro. Né? Ele tem essa liberdade. E isso tudo está dentro dos parâmetros de Deus para o casamento. Agora, também em Malaquias capítulo 2 é dito para nós que Deus se apresenta como uma testemunha daquele matrimônio. Quando um casal se une, Deus está ali como uma testemunha para sancionar isto. Porque, como eu disse, Ele é o autor do casamento e Ele também estimula, coloca esse desejo no casal de ambos se unirem. Mas, como eu disse, isto é algo que Deus estabeleceu. Foi Deus quem primeiro criou isto. E hoje nós sabemos que a prática do casamento está presente em todos os povos, em todas as nações, em todas as religiões. Todos eles praticam o casamento. E nós estamos mostrando aqui na Bíblia quem primeiro fez isso, quem primeiro estabeleceu isso. Mas nós vemos perfeitamente que o mundo, ele criou seus próprios parâmetros, suas próprias diretrizes sobre como que um homem, ou como que deveria ser essa união, como que deveria ser o casamento. Eles determinaram como que deveria ser feita a união entre duas pessoas e também estabeleceram seus próprios tipos de regras, de leis morais,
e de como que deve ser tido por eles tal união como válido. E nós sabemos que Satanás, ele não é um criador. Satanás, ele é apenas um pervertedor daquilo que Deus criou. Então, nós temos entendido que por haver outros parâmetros que têm sido criados para se estabelecer um matrimônio, como que ele deveria ser sustentado, como deveria ser manutenção, e que é fora dos parâmetros de Deus, então nós estamos vendo que Satanás tem tomado a ideia de Deus, do casamento, e tem criado uma perversão disso, criando suas próprias leis, suas próprias regras, seus próprios parâmetros. Ele não pode criar, ele apenas perverte. E como eu disse, então, é isso que nós temos em toda parte. É como se o mundo tivesse dito, olha, é muito bom essa ideia do casamento, mas nós vamos fazer da nossa própria maneira. Vamos criar nossos próprios parâmetros. Vamos decidir como que realmente deve ser válido, quais são as verdadeiras regras morais que devem ser norteadas, que devem ser conduzidas, sustentadas, alimentadas para se formar um casamento, uma união, e que nós possamos considerar realmente como algo sancionado e válido. O mundo criou seus próprios parâmetros, ignorando que existe um único parâmetro para esse tipo de união, que são aqueles que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas, como eu disse, alguém perverteu isso e mudou isto. E lá no Éden, você viu que Deus ali expôs para você qual foi o padrão. E o padrão que Deus estabeleceu foi a união entre duas pessoas, e que foi a união entre um homem e uma mulher. Este é o padrão de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus 19, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja, o casamento que Deus planejou, conforme Jesus aqui disse para nós, era entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher. Macho e fêmea biológicos, não ideológicos. Nada a ver com esta confusão da ideologia de gêneros. Isso é um outro padrão que o mundo tem criado e sugerido para o casamento. E que é fora dos padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, Deus nunca juntou pessoas do mesmo sexo. Isso é uma coisa que está fora do padrão que Deus estabeleceu. Para que ele pudesse considerar tal união como realmente algo que fosse santo aos seus olhos. Deus nunca fez isso e Deus nunca mudou. Deus é imutável. Deus não alterou a sua palavra. E, além desse problema, como se não fosse o bastante de você ver o mundo criando essa situação onde pode haver uma união, um matrimônio com outro parâmetro entre pessoas do mesmo sexo, nós também vemos outros problemas com pessoas que se casam e depois se divorciam e voltam a casar-se com outros cônjuges. E, como disse Jesus, é a mesma situação. Não foi assim no princípio. Agora veja, se, como Jesus disse aqui, o que Deus uniu, ninguém separa. E se há, segundo Jesus, as suas palavras, uniões que são feitas por Deus, também nós vemos pela própria palavra algumas uniões que foram feitas ali e que não foi Deus que uniu. Não foi Deus, por exemplo, que uniu Davi com a esposa de Urias. Não foi Deus que uniu Herodes com a sua própria cunhada. Isso são outros parâmetros que o mundo estabeleceu. Deus tem os seus próprios parâmetros, Deus tem os seus próprios padrões. E Deus, então, Ele é quem determina como deve ser a união. E como que esta união deve ser processada, conservada, como deve ser a manutenção dessa união, desse casamento. Agora, ninguém que descrê de Deus, da sua palavra, está obrigado a seguir esses parâmetros que Deus estabeleceu nela. As pessoas que seguem esses outros parâmetros que criam, eles têm liberdade para fazer isso. Porém, como não são padrões
que Deus estabeleceu na sua palavra, embora esses parâmetros novos que são criados e determinados por casamento, eles não devem ser tomados como algo que deve substituir aqueles parâmetros que Deus estabeleceu. Como algo que nós estamos vendo aí fora que tem sido feito. Então, nós não devemos, em hipótese alguma, querer impor esses parâmetros de Deus para aqueles que não creem e não aceitaram a Deus e sujeitaram a sua palavra. Mas também tampouco aqueles que mudaram esses padrões deveriam impor sobre aqueles que sujeitaram esses padrões como sendo o dever, o correto que nós deveríamos praticar e viver. Nós não devemos impor isso para os outros, que não querem viver nesses padrões, mas tampouco esses outros, que criaram outros padrões, deveriam impor sobre nós que aceitamos nos sujeitar a esses padrões. E esta união aqui, que Deus estabeleceu ali em Gênesis, aquilo foi um tipo da união entre Cristo e a sua igreja. Porque sempre quando o homem e a mulher se unem, eles estão, na verdade, tipificando esta união. A união entre Cristo e a sua noiva, a sua esposa, e os mesmos parâmetros que conduzem o relacionamento de um crente com seu Cristo, com Jesus Cristo, a igreja com Jesus, são os mesmos parâmetros também que devem ser seguidos entre o esposo e a esposa que se unem através do santo matrimônio. O irmão Branham, profeta de Deus, a quem nós estudamos e temos como mensageiro do Senhor nesses dias para nos orientar e nos trazer de volta aqueles parâmetros, né? Ele costumava às vezes fazer pequenas simulações para termos uma ideia de como que era o convívio, como que era o companheirismo daquele casal lá no Jardim do Éden. A Eva, quando ela pecou, Mambana disse que ela não fez exatamente de uma forma deliberada, como que desejando contrariar a Deus e a sua palavra. A palavra diz que ela fez aquilo porque ela foi enganada. Adão, por sua vez, ele não foi enganado. Eva pensou que estava agindo corretamente, ela não sabia das consequências. Porém, quando Adão participou do erro, não foi da mesma forma que ela, porque ele não foi enganado. Ele sabia que era um pecado, ele sabia que estava transgredindo e ele sabia das consequências daquela transgressão. E quando Adão, mesmo sabendo das consequências, resolveu fazer a mesma coisa, praticar o mesmo desmando da sua esposa, alguns talvez possam não entender, mas ele fez aquilo como um gesto de sacrifício de amor. Porque quando ele viu sua esposa, que Deus fez para ela como uma adjutora, ou seja, alguém que seria auxiliadora dele, alguém que iria socorrer, porque na palavra original, adjutora quer dizer tudo isso. A esposa ajuda, socorre o seu esposo. Quando Deus fez uma adjutora para Adão, e ele se voltou para ela e disse: você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne, eu sou parte de você, você é parte de mim. Nós somos um só corpo, nós somos uma só carne. Onde você for, eu quero estar com você. Onde você estiver, você vai estar comigo. É como se estivesse ali fazendo uma promessa, juras de amor. Então, quando Eva cometeu o desmando da única regra, da única ordenança que Deus deu para aquele casal, Adão, não sendo enganado como a sua esposa foi enganada, ele sabia das consequências, sabia que a sua esposa deveria sair do jardim por ter cometido aquele desmando. E agora, como que Adão poderia cumprir com a sua esposa a promessa que ele havia feito? Onde você estiver, eu quero estar junto, porque somos uma só carne, um só corpo. A única maneira dele poder cumprir com a sua palavra, aquela sua jura de amor, seria de sacrificar-se e aceitar cometer o mesmo desmando, o mesmo erro da sua esposa. Só assim, então, Adão saberia que para onde ele fosse, ele poderia estar com a sua esposa. Ou onde a sua esposa fosse enviada, ele estaria ali junto com ela. Porque esse foi uma jura, essa foi uma aliança que Adão fez com a sua esposa. E a maneira de agora cumprir esta aliança foi desta forma. E o irmão Branham pegava tudo isso e dizia: isso é um tipo do mesmo amor que Cristo demonstrou para nós, para a sua igreja.
Porque ele, estando lá em companheirismo com seu pai, ele abriu mão daquela glória que ele tinha com Deus e veio até nós e apresentou-se a si mesmo em um corpo de sacrifício semelhante a nós, um corpo de pecado, embora não era um corpo sujeito ao pecado ou que cometeu o pecado, mas ele apresentou este corpo semelhante ao nosso e em sacrifício no Calvário, para assim então ter a certeza de que para onde nós estivéssemos, ele estaria conosco. Ou onde Cristo estivesse, ali a noiva, a sua igreja, estaria com ele. Então o que Adão fez lá, em tipo, é um quadro do que Cristo fez por nós. Mombrana sintetizou, fez um breve resumo nisso, eu quero ler onde ele falou sobre isso, uma mensagem não traduzida, o que é necessário para tornar uma vida cristã. O Espírito Santo, depois de gerar o homem surge. Que coisa bonita ele era. E depois Deus fez a mulher. Agora, ela não estava na criação original. Ela é um subproduto de um homem. Eu não quero começar com isso, mas ela é um subproduto do homem. Então, quando ela surgiu, e ela era a mulher mais bonita em todo o mundo, a pequena Eva, posso ver os seus longos cabelos pendurados, digamos bem agora que eram loiros. E ela tinha os olhos tão azuis quanto o céu, e o seu brilho era como as estrelas. Que coisa adorável que Adão tinha. Sem vulgaridade. Ela andou com Adão, e aqui ele veio para onde estavam as águas, e ela dizia, Adão, olha esse vento. E Adão dizia, paz. Adão tinha o poder da palavra falada. Ele ordenava e o tempo obedecia. A sua voz era ordenada ao vento, às águas, e tudo obedecia a sua voz, ao seu comando. E o vento cessava, e então ela prosseguia. E o grande leão soltou um rugido. Eva não podia ter medo, pois não há nada nela para deixá-la com medo. Ela disse, querido, o que é isso? Ele chamou o leão e disse, venha cá. E ele acariciou-o na cabeça, e ele miou como um gatinho, e caminhou após ele como um cachorrinho que lhe seguisse desde a sua casa. E aqui vem a chita, o tigre. E então ele falou com chita, e então ele começou a falar com ela, e ela seguiu. Mas sabe, começou a chegar a hora do entardecer. O sol estava se pondo. E ele disse, querida, devemos ir até a catedral, temos que adorar. O que era essa catedral? Mombrana diz, não era uma denominação. Era em uma grande floresta. Lá eles adoravam a Deus. Eles subiram e se ajoelharam quando o sol caiu, e o pai desceu. Os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram, e uma linda e majestosa luz navegou sobre os arbustos e desceu. Posso ouvir a voz amorosa do pai dizer, filhos, vocês se divertiram hoje? Papai desceu para beijar vocês, lhes dar boa noite e deitá-los. E um beijo na bochecha de Adão e um beijo na bochecha de Eva. E quando ele ergue o braço, Adão, seu grande braço, e ela pousou a cabeça, a pequena e delicada cabeça, em seu braço como travesseiro, e eles foram dormir. Nada podia incomodá-los. O pai está cuidando deles. Não há nada na terra para prejudicá-los. Léo, o leão, deita aqui. Chita, o tigre, deita ali. Ele colocou todos eles, o pai. Se isso não for maravilhoso, mas então entrou o pecado e todo aquele quadro foi alterado. Toda aquela harmonia foi quebrada. Ele estragou o quadro. Sim, mas estávamos aqui. O propósito de Deus deve ser realizado. Agora, as mulheres devem trazer este germe de vida e ela e o homem juntos por conexão. Não entraremos nisso porque você certamente não concordaria comigo, mas não foram maçãs que eles tomaram no jardim do Éden. Então, quando eles fizeram isso, seja o que for, o homem pecou. A mulher não pecou. A mulher foi realmente enganada. Adão não foi enganado. Ele sabia o que estava fazendo. Eva realmente pensou que estava certa. Ela estava recebendo uma nova luz que Satanás estava lhe dando. Ele ainda está dando a nova luz hoje. Seus próprios parâmetros. Está entendendo isto?
Fique com a Bíblia, diz o irmão Branham. Fique com os parâmetros de Deus, as diretrizes de Deus. É isso aí. Mas ele disse a ela, e ela disse, agora espere, Deus disse. Mas ele disse, certamente não vai acontecer nada com vocês. Não, vocês vão ser como deuses. E então, seja lá o que for, o ato foi cometido. E então, ela atraiu seu marido, ele sabia que estava errado. E agora? Remontando aquilo que eu acabei de dizer, o que Adão deveria fazer? Ele fez uma promessa, aquilo foi uma promessa, onde você estiver eu vou estar com você. Agora ele sabia que sua esposa deveria partir do jardim, do seu companheirismo com ele, por ter cometido aquele desmando. E aqui agora o Branham diz, Adão se pergunta, e agora o que eu faço? Então, ela traiu seu marido, ele sabia que ela estava errada. Então, Adão saiu do jardim do Éden por causa do amor por sua esposa, o qual era um tipo de Cristo, um tipo do amor de Cristo por nós, que não conhecendo o pecado, desceu e foi feito o pecado pela igreja. Seguiu logo sabendo o que estava fazendo. Tem o poder para entregá-lo ou levá-lo para cima. Ele saiu sabendo o que estava fazendo e participou da nossa transgressão. Jesus participou do mesmo corpo de pecado que o nosso. Ele não precisava. Adão não precisava. Ele poderia ter ficado ali em companheirismo com seu pai no Éden, no jardim. Mas Adão não quis isso. Ele amava a sua esposa e mostrou o seu amor através de um sacrifício. Mostrou que ele amava não apenas com palavras. Adão ali estava estabelecendo para nós como que deve ser, quais são os parâmetros de Deus para o casamento, para a união entre o esposo e a esposa. Não é apenas com palavras, mas com atitudes, com ações, e são gestos de amor, e todo gesto de amor exige, requer sacrifício. Como Adão sacrificou, como Cristo sacrificou. Ele saiu sabendo o que estava fazendo e participou da nossa transgressão para poder redimir-nos de volta. A irmã Branham diz, que belo quadro. Você está entendendo? Aquilo que Adão fez lá é um tipo, é um quadro do que Cristo fez por nós. Do seu amor pela sua igreja. Adão, ele provou que amava não somente com palavras, mas com ações. Este é o padrão de Deus. Isso que você vê aqui é o padrão. São os parâmetros de Deus para o casamento. São coisas que Deus colocou no homem e na mulher. Aqueles que se unem, eles vão demonstrar o amor que eles têm um para os outros como uma prova de que eles se sujeitaram aos parâmetros de Deus para poderem viver juntos e ter uma vida conjugal limpa, sã, saudável, harmoniosa. Então vemos que a atitude de amor de Adão demonstrou, que Adão demonstrou a sua esposa, é um tipo de amor, um gesto de amor que Cristo demonstrou por nós, porque a união do homem com a sua esposa é um quadro, é um tipo da união, do tipo de amor que Cristo tem pela igreja e que a igreja deve ter pelo seu esposo, por Cristo. Então, assim como ambos devem amar um ao outro, é dessa maneira como nós devemos amar a Cristo, assim como Ele também nos ama. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo disse, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui você vê Paulo fazendo uma alusão da união entre uma mulher como um tipo da união entre Cristo e a sua igreja. Faça assim como Cristo tem feito. Atue dessa forma como a igreja deve atuar com Cristo, com seu esposo. Veja, há um padrão, há um modelo que tem que ser seguido. E depois diz mais, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Como Adão se entregou pela sua esposa, para poder estar unido a ela, como Cristo se entregou pela sua esposa, a igreja. Assim também deve o marido entregar-se com um amor sacrificial à sua esposa, amá-la como a si mesmo.
Como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e cuida, como também o Senhor a igreja. O Senhor sustenta e cuida da igreja. Assim também deve o marido cuidar e sustentar a sua esposa. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então veja que este é o padrão de Deus, este é o modelo de amor que Deus requer na sua palavra, que seja cultivado nesta união, que é um tipo da união de Cristo com a sua igreja. Então, mas sempre quando um casal de jovens se unem, um moço e uma moça, eles devem também estabelecer uma espécie de aliança e de compromisso. Não se toma um compromisso apenas com um aperto de mão. Deve ser firmado uma aliança sincera, com gestos, com atitudes de amor. Mambani lhe disse, uma mensagem sua, quando um homem diz a uma mulher, amor, eu me casarei contigo, te tomarei por minha esposa, você me aceitará, você me tomarás? Ele está casado. Ali. O teu voto é sagrado. De todos os modos, isso é o que te casa. Não há pregador, não há ministro aqui na frente. Eu não vou casar este casal. Eles já estão casados. Não há pregador que te possa casar, nem magistrado ou nenhuma outra criatura. É a tua própria promessa a Deus e a este homem. Quando prometes, estás casado. Então, não é apenas simplesmente apertando as mãos, mas quando há uma aliança e um acordo entre ambas as partes. A aliança, como eu disse para você, que Adão havia feito com a sua esposa, onde você estiver, eu quero estar com você, é a mesma aliança que Cristo tem feito com a sua igreja, e é o mesmo tipo de gesto de amor recíproco que ambos devem ter um pelo outro. Houve uma aliança entre Adão e Eva. E sempre Deus mostra amor para o seu povo, para os seus filhos, na forma de uma aliança. Lá no Sinai houve uma aliança, lá no Calvário houve uma aliança. Quando Deus estabeleceu uma aliança com Israel, houve ali parâmetros que deveriam ser seguidos. Deus determinou algumas ordenanças, algumas diretrizes que Israel, por exemplo, deveria seguir. E de certa forma, quando o casal se une no santo matrimônio, eles também devem observar um compromisso, uma aliança que deve ser feita e firmada um com o outro, respeitando aquele mesmo padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, como tipo de gesto de amor que eles devem demonstrar reciprocamente um pelo outro. Aqueles 10 mandamentos, aquele decálogo que Deus deu lá para Israel, aquilo foi um tipo de aliança, de observâncias que deveriam ser seguidas, tanto de Deus para com seu povo, como com seu povo eleito para com Deus. E uma das ordenanças que Deus havia estabelecido para Israel é de que eles deveriam se voltar apenas a Deus como o seu único Deus. Eles não deveriam adorar a nenhum outro Deus, a não ser ao único Deus verdadeiro. Havia uma aliança, observe isso, e havia algumas ordenanças dentro dessa aliança que deveria ser seguida. E dentro do casamento, há a mesma coisa. Há uma aliança entre o casal e há compromissos que eles devem se formalizar, compromissos que eles devem ter um com o outro. Da mesma forma como Deus estabeleceu para Israel. Não terá outro no meu lugar. Entre o casal também tem que haver este mesmo tipo de compromisso. O casal, quando se une, eles devem como que dizer para si, eu não quero ter outro no teu lugar. Eu quero que você seja meu, eu quero que você seja minha. Por que isso? Porque é assim que Deus quer com você. Ele não quer que você sirva um outro. Ele quer que você sirva a Ele. É um parâmetro de Deus que se repete também a sua palavra dentro do matrimônio. Não terás outro. Não terás outra. Então, quando há uma infidelidade no casamento, aqueles votos matrimoniais são quebrados ali. Da mesma forma como é quebrada uma aliança quando alguém diz servir a Deus e depois quebra essa aliança servindo a um outro Deus. É violada aquela aliança, é quebrado. Deus nunca quebra a sua aliança com o seu povo.
Mas infelizmente ao longo da história você tem visto que o homem tem quebrado as suas alianças. Mas Deus tem sempre se mantido fiel porque Ele ama os seus filhos. E esse é um amor que Deus não pode mudar. E é exatamente este amor que o casal tem que cultivar e alimentar quando eles estão unidos. Um casal, ele deve ser fiel à palavra que um juramentou ao outro, da mesma maneira como um crente deve ser fiel à palavra de Deus, que ele aceitou se submeter a ela e servir a Deus através dessa palavra. Quando ocorre uma violação no natural, é porque essa violação também antes já aconteceu, já sucedeu no espírito, no espiritual. Então, aqueles que dizem servir a Deus, eles devem servir a Deus seguindo esses parâmetros. É um pouco contraditório quando alguém diz servir a Deus, mas segue seus próprios parâmetros, suas próprias diretrizes. Porque alguém assim jamais deveria dizer que crê no Deus da Bíblia se não faz aquilo que a Bíblia diz que ele deve fazer. Então, todas as vezes que uma umbanda realizava uma cerimônia, ele questionava, ele requisitava ao casal, perguntava aos noivos se eles estavam dispostos a renunciar a todos os demais e viver um para o outro enquanto ambos vivessem. Em todas as cerimônias ele fazia esse questionamento para o casal. Por que isso? Porque é assim que Deus estabeleceu a sua palavra. Esse é o relacionamento que nós temos com Deus. É esse o relacionamento que a noiva, a esposa, a igreja tem com Cristo. Ela o tem como seu esposo e não há outro. Assim como a noiva aceita o seu marido e ela lhe faz a promessa, não haverá outro. E o mesmo marido, o esposo, promete a mesma coisa para sua esposa. Então é por isso que o homem e a mulher, quando têm namorado, para se conhecer, eles têm esse tempo para saber se eles são aquela pessoa, se o outro, né, o moço e a moça, tem aqueles requisitos que eles sentem que podem preencher, que podem ocupar os seus vazios, ou que possa complementá-los, que possa auxiliá-los junto na sua caminhada da sua fé com Deus, seguindo as mesmas ordenanças de Deus, da sua palavra. A etapa do namoro é o momento em que eles estão se conhecendo para poder encontrar alguém que realmente eles possam decidir viver com eles entre si pelo resto de suas vidas. Mas esta união, ela sempre tem que ter por base este mesmo amor, o amor sacrificial aqui que nós vimos desde Gênesis. Foi assim no princípio e é assim que deve ser. Jesus, ele mostrou que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. E ele finalmente se entregou por nós. E Jesus mesmo disse: ninguém tem maior amor do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Não existe maior amor do que dar tudo que você possui, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E nunca em um relacionamento esse tipo de amor é demonstrado de uma forma tão completa como no relacionamento matrimonial entre um homem e uma mulher, onde todos devotam-se um para o outro todo o seu amor, entregando-se fisicamente, mentalmente, espiritualmente. O apóstolo Paulo nos mostrou pela sua palavra que entre um casal, para que impere esta união, sempre deve haver uma regra dourada a ser cultivada, que tem como pilar o respeito. Sempre deve haver entre o homem e a mulher, num santo matrimônio, o respeito de um para com o outro. Ele disse lá em Colossenses 3, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, esposas, estáis sujeitas a vossos maridos. Estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, Paulo aqui está dizendo, desde que o seu marido diga para você fazer alguma coisa que esteja de acordo com a palavra, faça isso. Sujeite-se a essa palavra do seu marido, porque ele está ali como um tipo do Cristo, que é a cabeça da igreja. Paulo ali está dizendo, renda-se a isso. Isso é bom, isso é certo, isso é correto aos olhos de Deus. Agora, veja que essas regras, elas também servem como um inibidor para certas tendências naturais do comportamento, que às vezes
acabam por se manifestar. Eu digo isto porque no versículo seguinte Paulo vai dizer aos maridos: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse não se irrite com vossas esposas? Por quê? Porque existe uma tendência natural de o homem às vezes agir dessa forma. A palavra que Paulo usou lá no grego, que é traduzida aqui por não irriteis, não se irriteis, também quer dizer não fique amargo, não fique exasperado, não fique indignado, amargurado, não fique irritado. Então, Paulo está dizendo isso porque às vezes é uma tendência natural do homem se portar dessa forma. E qual é o antídoto que Paulo aqui está dando para que ele não desperte nele essa tendência natural que às vezes ele pode manifestar? Ele disse: amai. Amor. Esse é o antídoto para a irritação, para a indignação, para a exasperação. Ele disse: não se irrite, mas ame. Por que isso? Mombana nos disse: o amor é a maior arma, é a arma mais poderosa que existe. Com amor, com esta arma, você vence tudo. Você vence todos os problemas, você vence todas as exasperações. Ele também disse numa outra mensagem, a mensagem amor. Ele disse: eu acho que o amor é a maior força que existe no mundo. Não há nada mais poderoso do que o amor. Se eu tivesse que escolher esta noite, e fosse um pecador, e estivesse aqui diante de Deus, ele dissesse: agora, moço, eu vou lhe dar todos os 9 dons espirituais. Eu vou deixar você profetizar. Eu vou dar você o espírito de profecia. Eu vou fazer de você um pregador poderoso. Eu vou dar a palavra de sabedoria e entendimento. Eu vou dar dom de línguas para você interpretar. Vou dar a você um dom para a cura e você terá uma grande fé para os enfermos. Eu vou fazer todas essas coisas por você. Vou lhe dar tudo isso. Ou não vou deixar você ter nenhuma dessas coisas, mas deixarei você ter um verdadeiro amor em seu coração. Ele disse: eu diria: Deus, dá-me o amor. Por que isso? Porque essa é a arma mais poderosa que existe. Mais do que você falar em línguas, mais do que você interpretar, mais do que você pregar. É amor. Com o amor você vence tudo. E quando o amor é cultivado no casamento, não importa as lutas, não importa os obstáculos, não importa os problemas, ambos tendo este amor, com isto, eles vencem tudo. Esta é a arma mais poderosa, diz Mombana, que existe. E você sabe que Mombana tem escritura para isso. Paulo disse: o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não é egoísta, não é isso? Não se irrita. Não foi o que Paulo disse lá? Maridos, não se irritem com as suas esposas, amem suas esposas. O amor não age assim. Não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Digam graças a Deus. Então veja, Paulo disse que um dia os dons iriam cessar. Porém o amor de Deus, ele dura para sempre. Este amor que vem de Deus é um amor sofredor, é um amor benigno, é um amor sem dissimulação, sem fingimento. Ele não se soberbece, ele tem esperança, ele tem paciência, o que significa que existe um custo. Este amor tem um preço. Aquele que quiser amar vai ter que aceitar pagar um preço. Como Adão, para provar que amava a sua esposa, aceitou pagar o preço. No casamento, se você vai provar que ama a sua esposa e o marido vai provar que ama a sua esposa, ele vai ter que pagar um preço para provar que a ama. Todo gesto de amor, por menor que seja, existe um tipo de sacrifício. Um preço tem que ser pago. Então, a questão é que os maridos, como você já entendeu, eles tipificam o Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, o marido, dentro do casamento, ele tem que ser como um pequeno Messias. Mombana ensinava isso. Ele precisa ser ali o salvador da casa, o salvador do casamento. Ele tem que ser o criador de atmosferas, como ele disse, que vai ajudar a esposa a viver com ele harmoniosamente no lar que eles estão construindo. Agora, Satanás, ele quer deixar os sentimentos e os pensamentos do casal confusos, mas a unção do Espírito sobre o lar, ele deixa tudo em ordem. A razão de Paulo ter dito que os maridos não deveriam se irritar com as suas esposas é porque existem certas atitudes que um homem às vezes pode cometer e que o desqualifica a ele como marido. Mombana disse isso.
Há atitudes que o marido pode ter que o desqualifica como marido. Para alguém ser marido, não basta apenas casar com uma mulher, ele tem que ter atitudes de marido, ele tem que ser um pequeno Messias, ele tem que ser um provedor, ele tem que ser um salvador, ele tem que ser o protetor, ele tem que ser um criador de atmosferas. Então, se ele não tratar a esposa com devido respeito e não devoltar o amor e o carinho devidos que ela tem direito, ele será qualquer coisa, menos um marido para ela na acepção correta do termo. Um pequeno Messias, um cuidador, um provedor, um salvador. Da mesma forma como Cristo é para a sua igreja. Em 1 Coríntios 14, 33, Paulo disse que Deus não é o autor da confusão, senão da paz. Portanto, se existe qualquer distúrbio no lar, no matrimônio, no casamento, se há problemas, se há um tumulto, se há uma discussão, se há brigas ou qualquer tipo de instabilidade, tais coisas não foram colocadas ali por Deus. Mas elas existem ali porque ou o casal, ou pelo menos um dos dois, não estão vivendo dentro daquele parâmetro que Deus estabeleceu em sua palavra para que um casamento possa ser saudável, possa ser harmonioso. Alguma coisa ali está faltando em um dos dois. Portanto, nós já estamos então verificando que Satanás, ele não somente tem inspirado o homem a criar seus próprios tipos de padrões para dizer como que deve ser o matrimônio entre duas pessoas, como que deve ser. Ele não apenas faz isso, ele tem feito algo mais. Ele também tem tentado sabotar esse tipo de padrão que Deus estabeleceu em sua palavra, de forma que os casais que tentam amar um ao outro, viver um ao outro, sejam fracassados nessa sua atitude. Satanás tem tentado destruir o casamento, até mesmo daqueles que têm tentado viver sob esses padrões. Então, isso tem ocorrido em muitos matrimônios. Satanás tem feito isso. Temos visto muitas situações e brigas que resultam em separações e divórcios. Mas o casamento que estiver firmado no amor, que é aquele amor como o princípio que Deus estabeleceu no início, como o seu padrão, o casamento que tiver esse tipo de amor, estiver firmado nesse amor, ele terá, como disse Mamana, a arma mais poderosa que existe para vencer todo tipo de obstáculo que possa se apresentar diante deles. O amor, ele supera todos os desafios. Com o amor, você vence todos os problemas. E o nosso desejo, nossa oração, é que o amor reine sempre nessa união entre o irmão Abraão e a irmã Rafaela. Um amor que seja o seu pilar, para que ambos possam viver um para o outro e dizer, não há outro. Assim como a noiva diz, a igreja diz, não há outro a não ser o Cristo. Que este amor esteja reinando em suas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém? Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé, por favor. Antes de nós realizarmos essa parte da cerimônia, nós vamos fazer o que o Mamana também fazia. Em todas as ocasiões em que ele realizava uma cerimônia, ele questionava os presentes. E vamos fazer aqui a mesma questão. Se há alguém aqui entre os presentes que encontra alguma razão justa que impeça a união entre esses dois jovens, entre o irmão Abraão e a irmã Rafaela, que se manifeste agora, ou então que se cale para sempre. Não havendo nada em contrário, nós então faremos a cerimônia. Amém? Os irmãos que aqui estiveram ouvindo essa mensagem e que conhecem todos esses parâmetros do amor de Deus na sua palavra e que com certeza fizeram uma jura de amor um para com o outro baseado nesses parâmetros, sabem que é dessa forma que a união entre ambos será duradoura, enquanto houver este amor, esse amor sacrificial. Então, eu pergunto a você, irmão Abraão, você aceita Rafaela Souza Miranda para ser a sua legítima esposa e viver com ela neste santo estado do matrimônio, como foi ordenado por Deus? Você
promete honrar e amar e estimar na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, e renunciará a todas as outras e se manterá fiel a ela, enquanto ambos viverem? Sim, amém. Amém, graças a Deus. Irmã Rafaela, você aceita Abraão Veloso da Silva para ser o seu legítimo esposo e viver com ele nesse santo estado do matrimônio, como foi ordenado por Deus. Você promete honrar e amar e estimar na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, e renunciará a todos os outros e se manterá fiel a ele enquanto ambos viverem? Sim. Amém. Graças a Deus. Então, diante da confissão dos dois, eu vou requisitar agora um pequeno sinal de ambos, de compromisso dessa aliança que eles estão fazendo diante de nós, diante das testemunhas, por favor. Amém. Querido Deus, amado Pai, aqui estão, Senhor, essas alianças que estão sendo apresentadas como um pequeno e humilde símbolo desta aliança que os teus filhos já firmaram um para com o outro. Que este gesto, que esse símbolo esteja com eles apenas como uma ajuda para lembrar desta aliança que eles firmaram, que, como vimos, é um tipo da aliança eterna que o teu Cristo firmou conosco através da sua própria vida. Que esta aliança seja conservada e mantida, e que tu dê forças para que eles possam viver e cumprir essa aliança, essa promessa que ambos devotaram um ao outro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque nela. Agora coloque nele. Amém. Coloca a sua mão na Bíblia com a aliança. Ele. Assim. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos por tu ter unido este casal. Porque, como falamos aqui, a tua palavra diz que tu és testemunha quando o casal se une em matrimônio. E sabemos que tu és testemunha do amor que um sente pelo outro. Pedimos as tuas bênçãos, a tua graça e a tua misericórdia para selar essa união. Que eles possam devotar este amor um para o outro, onde ambos estiverem. Que tu ajude eles, que tu sustente este casal, que nada falte este lar, que tu venha enriquecer de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, que os teus santos anjos guerreiros enviados por ti desde os altos céus possam sempre acompanhar este casal, esta vida, esta família que será agora construída. Que tu guarde essa vida, essas vidas, que tu guarde este casal, Pai, no nome de Jesus Cristo. Neste momento eu os declaro, através da autoridade que tu me concede como ministro da palavra, ambos, marido e mulher, esposo e esposa, casados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode beijar a noiva. Graças a Deus. Amém. Quer o microfone?
Glória a Deus. Hoje o dia pra mim nasceu mais colorido. Tenho todos os motivos pra comemorar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Todas as flores que vejo estão se abrindo. Hoje estou muito feliz, não dá pra disfarçar. Hoje estou muito feliz, não dá pra disfarçar. O que desejo está se cumprindo. Êxtase, meu tomado é tudo pra mim. Hoje eu tenho certeza, vou ser presente de Deus. Glória a Deus. E Ele com o seu amor vai Deus unir. Glória a Deus. E Ele com o seu amor vai Deus unir. A te recebo de uma forma especial. É o meu desejo estar sempre ao seu lado. E o meu sonho hoje vai realizar. Pois encontrei você, minha outra metade. A te entrego como Cristo um dia fez a sua igreja. E por ela se entregou, e assim serei feliz. Lado meu, pois encontrei a vida, a verdade. De uma forma especial, é o meu desejo estar sempre ao seu lado. E o meu sonho hoje vai realizar. Pois encontrei você, minha verdade. A te entrego como Cristo um dia fez a sua igreja. E por ela se entregou, e assim serei feliz. Se hoje encontrei minha vida, outra metade. Amém, aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe esta união, este casamento, que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre eles. Amém? Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa cerimônia. Por gentileza, todos os convidados se dirigam
pela direita, por gentileza, se encaminha a recepção, tá? Fica à vontade.